Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Em última hora, nesta manhã de quarta-feira, acabamos de saber, toda a Europa, todo o mundo, que o Tribunal Constitucional Alemão aprovou, com condições, a utilização daquilo que foi designado por o Fundo de Socorro da Zona Euro. Estas condições não deverão ser muito duras. Neste momento ainda está a ser lido este acórdão, mas alguns analistas citados pela agência Reuters dão conta disso mesmo. Estas condições não deverão ser demasiado duras e o Tribunal não deverá rejeitar o tratado, algo que era encarado como improvável há já algumas semanas, mas de facto hoje há essa confirmação. O Tribunal Constitucional Alemão decide então aprovar com algumas condições a utilização desse fundo. São imagens neste momento que estamos a ver em direto através da agência Reuters, da leitura do acórdão, um acórdão que tem cerca de 85 páginas, de acordo com a informação do próprio Tribunal Constitucional Alemão, deverá demorar a sua leitura cerca de 90 minutos, uma leitura que começou, passavam praticamente 2 minutos das 9 horas da manhã desta quarta-feira, e assim deverá continuar durante então mais algum tempo. Neste momento há 19 minutos, praticamente 20 minutos, que está a ser lido este acórdão no Tribunal Constitucional Alemão. Assim deverá continuar, obviamente que é uma informação para acompanhar ao longo de toda a manhã informativa no Economic TV. Mas o essencial é exatamente isso: o Fundo de Socorro poderá ser utilizado e, obviamente, um respirar de alívio para a Europa, depois de, na passada semana, o Banco Central Europeu ter também apresentado algumas medidas que permitem, pelo menos do ponto de vista conjuntural, responder à crise que a Europa vive neste momento. Mas para comentar estas notícias em cima da hora, contamos com o comentário sempre lúcido de Maria João Carioca e também Nelson Brito. Agradeço aos dois a vossa presença neste Conselho Consultivo, com notícias frescas, como se costuma dizer. Maria João, proponho que comecemos exatamente pelo Tribunal Constitucional Alemão, pela aprovação, com condições que ainda não conhecemos, da utilização deste Fundo de Socorro, depois de, na semana passada, o BCE ter apresentado um plano que foi bem recebido pelos mercados, nomeadamente. Agora parece mais um balão de oxigênio ou um pouco mais do que isso? A definição é uma boa definição, um balão de oxigênio. Quanto mais não seja, porque os balões de oxigênio são coisas a que nós, das quais nos socorremos enquanto não conseguimos respirar em pleno e com completo alívio. E eu acho que ainda é desse tipo de leitura que se trata quando olhamos para a situação europeia. Efetivamente, já há algumas semanas, e o comentário e a análise política geral era de que o Tribunal Constitucional Alemão tem algum track record de questionar e forçar a que haja alguma discussão e algum exame mais crítico deste tipo de atuações, e nomeadamente deste tipo de medidas, mas que depois tem uma tendência para não ser, por assim dizer, uma força de bloqueio político, e, portanto, havia alguma esperança de que fosse esta a direção da decisão. Eu acho que são pequeninas boas notícias, são remover de obstáculos, remover de incertezas, e é óbvio que no contexto atual isso é sempre positivo. Não se trata de maneira nenhuma de mais do que isso. Portanto, estamos a falar de remover pequenas incertezas, de remover de dificuldades, de escolhas, por assim dizer, mas não estamos a falar de nada que seja aquilo que continuamos à espera e que continuamos a tentar perceber onde é que se está a formar na Europa, que é, na prática, uma visão política, uma linha de orientação que consubstancia a atuação que o Sr. Draghi, que o Banco Central Europeu, tem tentado a conseguir trazer e tentado a promover. Agora, ele próprio teve um argumento muito inteligente e um argumento que conseguiu desviar a discussão de se estava ou não a salvar governos nacionais e dar-lhe algum respaldo para conseguir ter uma atuação, como sendo uma atuação que estava destinada a proteger o euro e, portanto, completamente dentro da sua zona de atuação. Mas ele, para poder estar legítimo a defender o euro, tem que ter um plano por trás do euro, ou seja, o euro tem ele próprio que ser sustentável. Portanto, aquilo que seria realmente uma excelente notícia, claramente muito mais que um balão de oxigênio, seria algo em torno de se estar a gerar um maior consenso a nível europeu, e neste momento o maior consenso a nível europeu não é consenso entre a senhora Merkel e o senhor Hollande, de todo. É um consenso a nível europeu alargado. Não o temos, portanto vivemos com os balões de oxigênio.
Maria João, para além destes balões de oxigênio, BCE e também hoje o Tribunal Constitucional Alemão, neste momento também José Manuel Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia, está a discursar em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, acaba de pedir um avanço significativo em torno de uma maior federação dos países da União Europeia e para isso será necessário um novo tratado. Mas, ponto essencial, a urgência para avançar fortemente para um maior federalismo na Europa. São as palavras de José Manuel Durão Barroso neste momento. Esta, sim, parece bem mais do que um balão de oxigênio? Não, vamos lá ver, a direção se quisermos, seria o discurso político que se esperaria de alguém na posição em que se encontra o Dr. José Manuel Durão Barroso se quisermos, a linha que será incontornável. Agora, não tem... Enfim, eu estou a reagir literalmente àquilo que me está a dizer. É muito vago. Portanto, uma maior união, uma maior consolidação do espírito europeu é muito vago. A Europa precisa de alguma coisa que seja uma meta suficientemente concreta para haver mobilização em torno dessa meta. Nós não nos podemos esquecer que a Europa, ao longo dos primeiros anos, foi construída em torno de metas muito precisas. Nós queríamos convergir para o euro. Havia deadlines, havia uma leitura clara e mesmo assim é complexo. Nós hoje em dia temos 3 ou 4 temas em cima da mesa. Uma maior união bancária, complicado. Uma maior união fiscal, complicado. E nada ganha substância e nível de concretização e nível de aquiescência partilhada suficiente para se constituir como projeto europeu. Portanto, nós não precisamos de uma noção abstrata da Europa, ou melhor, temos que a ter, tem que ser ela a presidir às metas que se estabeleçam. Mas só essa noção partilhada em abstrato não vai ser suficiente no contexto que nós temos atualmente. Nelson, comecemos por José Manuel Durão Barroso e por esta declaração no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, no discurso do Estado da União. Barroso vai então pedir um avanço significativo em torno do federalismo na Europa. Eu acho que, ainda sem conhecer o discurso na sua totalidade, mas acho que o que estamos a assistir é, pelo menos, à conjugação de algumas decisões, como é o caso do Tribunal Constitucional, como é o caso do discurso do Dr. Durão Barroso, que realmente possam ser balões de oxigênio, como Maria João dizia, para a cimeira de outubro. Agora, as decisões que nós temos que ter em cima da mesa é realmente uma decisão política de que Europa é que nós queremos ter para o futuro, que Europa é que nós queremos convergir, que objetivos é que nós queremos ter, mas tem que ser o poder político e tem que ser os políticos na próxima cimeira, 18 e 19 de outubro, a perceber para onde é que queremos ir. Agora, o que estamos a ter diariamente, e a decisão da semana passada do Banco Central Europeu, a decisão de hoje do Constitucional, ainda sem sabermos os detalhes de quais são as condições. O discurso do Durão Barroso, acho que são tudo tentativas de garantir que na próxima cimeira, de uma vez por todas, se tomam decisões. Agora, se for uma cimeira tal e qual como foram as últimas cimeiras dos últimos meses, então aí eu acho que qualquer coisa que nós tenhamos andado a fazer nestas últimas semanas com alguns balões de oxigênio vão claramente se tornar claros que não valeu de nada. Mas há aqui um contexto, apesar de tudo, diferente relativamente a outras cimeiras anteriores. Havia algumas declarações de interesse, havia de facto alguns sinais, mas não vi nada concreto. Agora há pelo menos um sinal de Durão Barroso, mas 2 sinais concretos. O Tribunal Constitucional Alemão era obviamente um muro em que podia tudo bater e travar de certa maneira aquilo que é o desejo de avançar em frente, mas também um plano concreto por parte do BCE. Eu acho que se criaram condições para que, em termos de cimeira, se tomem medidas sobre o futuro da União. E ao contrário de noutras alturas, noutras cimeiras, não havia essas condições. Havia medidas de muito mais curto prazo. Nesta altura, o Banco Central Europeu veio claramente garantir que teria encontrado formas de apoiar os Estados que estão em maiores dificuldades. Agora, falta entender se vai ser possível existir um consenso político mais alargado, que não pode ser um consenso político entre a Alemanha e a França, mas um consenso político a 27, para que sejam dados os próximos passos em termos de União Europeia. Acho que estamos num momento fulcral do futuro do euro, estamos num momento fulcral do futuro da Europa e os líderes políticos vão ser chamados a tomarem decisões e a conseguirem ter um rumo
para os europeus, em que sentido é que nós vamos ter? Porque nesta altura, e nos últimos 2 anos, eu acho que temos estado sem perceber que rumo é que nós queremos tomar. Nelson, já estivemos em Estrasburgo, já estivemos também na Alemanha, fazemos antes de chegar a Lisboa uma paragem em Madrid, obviamente em Espanha, com 2 questões que gostava de lhe colocar. A primeira tem que ver com movimentos de alguma independência, ou pedido de independência, nomeadamente da Catalunha, que estão a reacender-se em Espanha e colocam aqui uma questão relativamente à união do próprio Reino de Espanha e obviamente num contexto em que o próprio Primeiro-Ministro espanhol vem praticamente todos os dias afastar um resgate, embora ontem tenha dito que se as condições fossem boas, poderiam obviamente olhar para essa solução, digamos uma fase intermédia até dizer que sim, basicamente. Sim, Espanha quando em quando tem as suas autonomias a virem a público, reclamarem a sua autonomia. Agora, nesta altura, o que nós sabemos é que o que poderá acontecer, e as autonomias estão a ser ajudadas, e a própria Catalunha está a ser ajudada pelo Governo Central, tenho a certeza absoluta que não é o momento para se perseguir. Agora, Espanha, ao contrário de Portugal, tem sido um país que nas últimas semanas, nos últimos meses, não tem existido um consenso político, não tem existido um consenso a nível social, o que torna muito mais difícil para Rajoy encontrar a forma de conseguir adotar as medidas corretas em Espanha. Vamos ter que estar com atenção ao que é que pode acontecer desta situação da Catalunha. 1,5 milhão de pessoas na rua, se é verdade o número que foi publicado pela imprensa, são muitas pessoas, mas eu acho que o racionalismo acabará por imperar e, nesta altura, a Catalunha, mais do que nunca, precisa do Governo Central para ajudar a ultrapassar os obstáculos que tem pela frente. Relativamente ao resgate, Nelson, parece-lhe que seria importante até para Portugal respirar um pouco de alívio relativamente ao seu principal parceiro comercial, que a situação espanhola ficasse mais balizada, digamos assim? Eu acho que o resgate vai acabar por acontecer. Conforme aqui eu também dizia a semana passada, tem é que existir condições políticas para que esse resgate seja pedido. E nesta altura, quando as pressões políticas aumentam, é a tentativa que Rajoy está a tentar e está a lutar internamente para que não seja necessário pedir esse resgate. Esse resgate, na prática, já está a existir. A pressão sobre Espanha já está há muito tempo a existir. Torna-se apenas de encontrar um momento político adequado para o assumir publicamente, mas tal e qual como Portugal, há muito que o resgate tinha começado, apenas na altura do PEC 4 ele se tornou público, mas há muito que ele tinha começado. A Espanha está a sofrer exatamente a mesma coisa, não tem ainda condições políticas para assumir publicamente que esse resgate é efetivo. João, antes de lhe passar a palavra, recordo então 2 notícias importantes nesta manhã de quarta-feira. Por um lado, José Manuel Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia, veio agora no discurso que está a fazer no Dia do Estado da União no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, anunciar que de facto defende que a Europa deve avançar fortemente e rapidamente para um federalismo dos vários países. Por outro lado, o Tribunal Constitucional Alemão acaba de aprovar com algumas condições a utilização do Fundo de Socorro, um mecanismo que obviamente será importante para dar alguma estabilidade ao euro. São essas imagens que estamos também a ver neste momento. Ainda decorre a leitura do acórdão. De acordo com o próprio Tribunal Constitucional Alemão, a leitura desse acórdão deverá demorar cerca de 90 minutos, um acórdão com 85 páginas, mas de um caráter técnico extraordinariamente profundo. Iniciou-se perto das 9h02, neste momento são 9h32, sensivelmente. É ainda essa leitura que está a ser feita no Tribunal Constitucional Alemão e que, obviamente, vai merecer atenção ao longo desta manhã informativa no Economic TV. E agora sim, Maria João, o seu comentário relativamente à Espanha. Espanha, eu não consigo comentar a Espanha sem voltar a tentar recordar-me de qual é a natureza da crise que Espanha tem. E nós ainda não conseguimos pôr o dedo a fundo sobre, nomeadamente, se a crise de Espanha, no que diz respeito à banca, está ou não efetivamente inteiramente contida. Os espanhóis têm feito uma gestão abissal da forma como têm vindo a libertar informação, a admitir, a gerir, a deixar transparecer o verdadeiro estado da sua banca.
Eu, pessoalmente, há 2 anos atrás estava convencida que a banca espanhola tinha uma dificuldade. Deixei-me convencer, entretanto, que talvez assim não fosse, porque a grande banca espanhola privada ia conseguir mais ou menos aguentar o sistema. Neste momento começo a achar que, efetivamente, ainda há ali pontas que não estão atadas, que estão por resolver e que estão muito ligadas a estas crises de vontade de reacender o debate sobre as autonomias. Porque, efetivamente, muita da situação preocupante na banca espanhola tem a ver com algumas ligações muito próximas que havia à gestão dos governos autonómicos. Nós sabemos que Espanha é uma realidade, como muitos dos países europeus, não é? Nós somos heranças históricas de muitas centenas de anos e, portanto, a Espanha é um patchwork, uma manta de retalhos de realidades muito diferentes e sabemos que, enfim, quando Barcelona olha para o resto do país, sente-se um bocadinho desconfortável com o grau de solidez da sua economia local, da sua gestão autonómica face ao resto de Espanha e sente-se um bocadinho desconfortável com o preço que paga para gerir alguns destes equilíbrios a nível nacional. Portanto, e sente-se particularmente muito desconfortável com o facto de ter passado anos a ser um motor económico fortíssimo, mesmo a nível europeu, ter efetivamente ali um problema de endividamento também bastante grande, mas que posto em proporção, nós fomos olhar para os números, enfim, entre aquilo que Barcelona precisa de pedir e aquilo que Funchal precisa de pedir, é chocante a proporção, não é? Quer dizer, Barcelona é uma economia que compara mais com Portugal do que com qualquer outra coisa e tem ali um problema de financiamento que é quase do tamanho do problema da Madeira quando nós vamos a contabilizar a totalidade do problema que ali estava. Portanto, eu percebo que Barcelona de vez em quando tenha algumas dificuldades em conviver com a realidade integrada a nível espanhol. Eu percebo que Barcelona tenha muita dificuldade em conviver com a realidade da Banca do Sul de Espanha. Eu acho que a última análise vão ser por aí que nós vamos ter notícias nos próximos tempos. O pedido de ajuda de Espanha, há um ângulo mediante o qual eu acho que o facto de Espanha estar a protelar o seu efetivo pedido de ajuda nos é, de certa forma, útil a Portugal. É que Espanha, quer queiramos, quer não, está a servir como pivô da discussão de alguns dos aspectos que ainda não estão bem burilados nestes programas de ajuda. Espanha tem uma dimensão e tem um posicionamento a nível europeu que lhe permite ter esse debate de uma forma que seria sempre mais forte do que aquela que Portugal poderia ter face à dimensão da nossa economia, mas que em qualquer caso politicamente está a ser incomensuravelmente maior do que aquele que tem sido a nossa atuação. Nós neste momento não temos um discurso político, provavelmente não o podemos ter, porque não estamos em condições de ter poder negocial, estamos a aceitar fundos e estamos desesperadamente a precisar deles, mas a verdade é que Espanha também consegue ter o discurso político. E algumas das coisas que Espanha questiona, algumas das coisas sobre as quais a Espanha quer ser esclarecida, algumas das alterações que provavelmente se podem ir produzindo, nomeadamente em termos da gestão dos prazos, em termos da gestão das próprias condições de financiamento, em termos da própria senioridade da dívida que é concedida em sede de ajuda face àquilo que são os outros compromissos que os países a ser ajudados já têm, nos podem, de certa forma, se não ajudar, pelo menos colocar numa posição negocial mais favorável. Portanto, se por um lado, obviamente, que termos um grande parceiro comercial, um grande membro da União Europeia, um país aqui ao lado, numa situação difícil e com dificuldades em arrancar o seu crescimento económico, nos é mau, é intrinsecamente mau. Na situação atual, na espuma dos dias daquilo que é a realidade negocial e a realidade da ajuda atual, há coisas que Espanha está a fazer que se calhar acabam por nos ter algum efeito benéfico. Nelson, chegamos a Portugal e obviamente não podemos esquecer as medidas anunciadas sexta-feira por Pedro Passos Coelho e ontem por Vítor Gaspar. Que leitura lhe merecem estas medidas anunciadas? Mais do que as medidas, eu acho que as medidas para as pessoas racionais eram todas mais do que esperadas, porque sabíamos o desvio que tínhamos a nível de receita, sabíamos a decisão do Constitucional, não sabíamos era que tipo de medidas poderiam vir a ser escolhidas. E acho que os últimos dias nós temos passado mais tempo a tentar discutir que não é possível mais medidas do que passar tempo a discutir se estas são as medidas mais acertadas. Eu acho que estamos num momento que é um momento muito importante em que tem imperado nos últimos dias muita demagogia. E temos-nos esquecido do básico. E isso para mim é muito preocupante.
E o básico é? O básico é que nós devemos muito dinheiro e que nós precisamos de dinheiro. E que temos um acordo que temos que cumprir. E isso é o básico. E que parece que, de repente, pela natureza das medidas que foram adotadas, queremos esquecer que é isso que nós temos para cumprir. Mas outras que pediram também dinheiro têm vindo a alterar o acordo, ou têm vindo a conseguir algumas alterações ao acordo. É verdade, mas tenho a certeza absoluta que todos puderam entender qual era o espaço que nós tínhamos ou não tínhamos para tentar alterar o nosso acordo. Nós estamos num momento em que é muito importante conseguir explicar, e ainda não conseguimos explicar, e acho que isso era muito importante vir explicar urgentemente, porque é que não foi possível negociar uma alteração do acordo e porque é que tivemos que fazer isto. E deveríamos ter começado por explicar, e não conseguimos fazer isso. Então, é uma altura que eu espero que, em termos políticos, o Presidente da República possa realmente assumir uma função de conciliador entre, pelo menos, a maioria dos partidos políticos que nós temos em Portugal, porque não é o momento para nós cairmos na contestação social, que é evidente que pode existir. Não é o momento que nós podemos ter para que os partidos políticos deixem de haver uma maioria clara no apoio ao acordo que nós temos que cumprir. E estamos a viver um momento muito importante. Nós vínhamos a falar sobre isso aqui há várias semanas. As medidas que nós tínhamos que adotar seriam medidas claramente duríssimas, podiam ser estas, podiam ser outras, mas seriam claramente medidas muito duras, porque nós sabemos que a nossa economia não está a correr bem, nós sabemos que as nossas exportações, 75% delas ainda são para a Europa, 25% delas são para a Espanha, e vemos o que é que a Espanha está a sofrer. Nós sabíamos que do lado da despesa não estávamos a ter os resultados que eram esperados. Todos sabiam que tínhamos que adotar medidas. Então, é a altura de haver alguma têmpera, porque a agitação social pode claramente levar-nos ainda para uma situação muito, muito, muito pior. E acho que aqui o ponto é recordar claramente que nós chegámos a um ponto que não temos capacidade de pedir dinheiro, não temos capacidade de financiar a nossa economia, tivemos que pedir a um terceiro, assinámos um acordo que foi um acordo com um consenso político alargado. É verdade, podíamos, se calhar, e as pessoas, se não lhes explicarem porque é que nós não tentámos renegociar esse acordo, nunca vão perceber. Então é importante que se lhes explique porquê. Agora, é um momento para tentar, pelo menos, mantermos como país mobilizado para passarmos esta fase complicada. Não é o momento para agitarmos. E estamos a escolher a agitação. E essa para mim, é a grande preocupação. Maria João. Olha, as últimas 72 horas, ou o equivalente desde o anúncio, tive um bocadinho uma inquietação que foi crescendo em mim. Eu não conseguia explicá-la, porque o que me deixou francamente inquieta foi a quase unanimidade de reação face ao anúncio de medidas que foi feito. Portanto, nós não tivemos aquilo que seria de esperar numa situação desta, porque, como diz o Nelson, nós, apesar de tudo, tínhamos noção que alguma coisa ia ter que ser feita para substituir aquilo que tinha sido revertido pelo Tribunal Constitucional, desta vez o português, portanto, isso devia estar, de alguma forma, presente nas nossas mentes. Mas aquilo que aconteceu foi que o anúncio que foi feito pelo Governo gerou uma onda completa, total, e não se ouviu durante horas e horas e horas a fio uma única voz a vir falar positivamente. Não quer dizer elogiar as medidas, quer dizer explicá-las, contextualizá-las, perceber quais são os impactos e os objetivos delas, nada. Portanto, se quiser, gosto muito de fazer estas leituras projetadas a prazo. Eu tive aquela sensação de o rei vai nu. Nós percebemos finalmente que o rei ia nu relativamente à forma como Portugal está efetivamente a aplicar este plano da Troika. Estamos a aplicá-lo como, eu acho que de uma maneira que é um espírito muito português, que é a noção de sacrifício. Nós entendemos, nós somos bons a entender a noção de sacrifício, e o povo português, para o bem e para o mal, é um povo muito estoico, e portanto a noção de que nós efetivamente nos tínhamos endividado e que tínhamos que pagar as dívidas e que isso requeria um sacrifício, nós percebemos. E enquanto o Governo estava a posicionar medidas apenas nesse campo, e quando foi o choque da entrada e um primeiro ano de
N coisas péssimas que foram anunciadas, mas que as pessoas foram encaixando como sacrifício, estávamos no nosso território de conforto mental natural. Eu acho que desta vez o que o Governo fez realmente diferente, e eu confesso que não consigo deixar de achar que o fez mal, foi fazer uma comunicação de medidas em que, para além das medidas de gerir o sacrifício, a urgência da liquidez, aquilo que nós temos estado a fazer desde que o Governo tomou posse, que na prática é pouco mais visível para além daquilo que é a gestão da liquidez, o Governo decidiu pôr à mistura uma medida que é uma medida que, algures no posicionamento mental deles relativamente à natureza daquela medida, é uma medida para promover crescimento, para promover a expansão do setor de exportações. Estou a falar da movimentação da taxa social única, da queda da taxa social única para as empresas. O Governo põe ali uma medida que, teoricamente, para eles é uma medida para promover o outro lado do programa, que é o lado de vamos recuperar a competitividade, vamos reestruturar o nosso tecido empresarial, vamos realocar o nosso capital, e de repente o rei ia nu. Porque nós nunca assumimos que este programa tinha essa componente. O Governo fê-lo mal porque, ao longo destes meses todos, nunca conseguiu explicar, e nós temos dito aqui, se calhar de forma muito difusa, muitas vezes ao longo do tempo, mas este programa, se for assumido apenas como uma reestruturação fiscal e financeira, vai estar morto no dia em que acabar. Não vai produzir os efeitos que tem que produzir, mas nós nunca conseguimos passar isto. O Governo nunca conseguiu ter um discurso consistente e coerente acerca de qual era o programa que tinha para efetivamente recuperar competitividade, para fazer cumprir a parte do programa que é uma parte de recuperar produtividade, recuperar condições de crescimento, etc. De repente apresenta uma medida e a primeira medida em que efetivamente se assume politicamente como sendo uma medida dura, mas uma medida inteiramente vocacionada para servir este segundo lado da agenda, é apresentada de uma forma algo desgarrada, sem conseguir explicar que isto não se trata de fazer desviar dinheiro do povo para o capital, que criou-se ali uma onda de indignação com uma medida que era uma medida supostamente destinada a efetivamente produzir aquilo que nós portugueses somos maus a lidar com, que é mudanças de comportamento. Portanto, nós sacrifícios fazemos, mas no dia em que nos explicam que nós simplesmente temos que mudar e temos que passar a fazer as coisas de forma diferente face ao que fazíamos no passado, isso não, porque o sacrifício é temporário, ok, nós aguentamos, mas mudar efetivamente a maneira como funcionamos, como a nossa economia se gera, como os interesses na nossa economia se gerem, como os equilíbrios na nossa economia se gerem, foi a onda de choque geral no país. Portanto, eu acho que ainda nem sequer houve espaço para comentar se efetivamente a medida pode ou não produzir resultados. Não houve sequer espaço para quem vai beneficiar com aquela medida, que em teoria é o setor transacionável e aquele que substitui importações, se vir pronunciar, porque, by the way, nós nos últimos 10 anos destruímos-lo de tal forma que ele neste momento não tem voz. Portanto, quem se veio pronunciar, mesmo ao nível das empresas, foi quem, por mercado cativo ou não, mas quem efetivamente funciona com um mercado de consumidores cativos, que são os portugueses, que se vão ressentir com a quebra do poder de compra e, portanto, aquelas empresas todas não estão a olhar para o benefício que vão ter na taxa social única, estão a olhar para a quebra de receitas que vão ter por contração de consumo. Portanto, nós tivemos uma discussão nas últimas horas acerca destas medidas paupérrima, má, e o rei ficou nu. Maria João Carioca, vamos passar a espuma dos dias para certamente esperar por mais algum tempo para olharmos com outro calor ou com outra temperatura para estas medidas, até porque o tempo chegou ao fim. Maria João Carioca. E o rei pode-se constipar. Nelson Brito, desejo o resto de uma boa semana. Fica por aqui o Conselho Consultivo, que regressa amanhã. Aproveite este dia.